Olá, turmas do terceiro ano, tudo bom? Aqui é o professor Wagner, professor de Geografia da Escola Tenir. E hoje o nosso bate-papo, nossa revisão, vai ser sobre globalização, Geografia frente 2, capítulo 2. Se atentem, Geografia frente 2, capítulo 2. O que é a globalização, pessoal? A globalização nada mais é do que a quebra da fronteira dos mercados externos. Antes de se pensar na globalização, nós estamos falando de economias locais e regionais. Globalização, estamos falando de relacionamento entre países, nós estamos falando de um relacionamento externo. Quando falamos da globalização, temos que pensar em três características básicas: economia de mercado, trabalho assalariado, meio de produção e propriedade privada. Quando eu falo da economia de mercado, pensando antes da globalização, eu estou falando de uma economia de subsistência, uma economia voltada ao mercado interno. Agora, a economia de mercado é voltada para o mercado externo, deste relacionamento entre países. Quando eu falo dessa globalização, eu estou falando também do trabalho assalariado. Agora, na globalização, nós estamos pagando pelo trabalho realizado. Antigamente era um relacionamento comercial, até mesmo de troca. Eu trabalhava por pedaço de terra, eu trabalhava por um pedaço de local para morar e sucessivamente. A partir daí nós temos, a partir desse trabalho pago, a lei de oferta e procura. Produtos que são muito procurados, encontra-se em vários locais, preço baixo. Produtos que são de difícil acesso, que poucos locais vendem, alto preço. Quando eu falo desses meios de produção e propriedade privada, eu estou me referindo às condições para se gerar riqueza. E onde se gera riqueza? Que é através da propriedade privada. E essa riqueza se torna o que a gente chama de lucro, que é o objetivo do capitalismo, desse sistema econômico. E quando eu falo de lucro, eu falo de duas situações. Eu falo de inovação, ou seja, estou falando de investimento tecnológico, investimento de comunicação, investimento informacional. Eu estou falando também de mais-valia. O que é essa mais-valia? Lembra aqui do trabalho pago? Muitas das vezes, um produto gerado por um trabalhador, esse produto vale às vezes 3, 4 vezes mais que o teu salário. E essa diferença entre o valor total do produto e o salário é o que a gente chama de mais-valia. E essa mais-valia, esse lucro fica na mão de quem? Do proprietário. Quando nós falamos de lucro, falamos de capitalismo. Voltando ao pensamento lá no primeiro ano, quando vocês estudaram o capitalismo, o sistema econômico, vocês estudaram 3 tipos de capitalismo: o comercial, o industrial e o financeiro. Agora nós vamos acrescentar o capitalismo informacional. Esse capitalismo comercial refere-se àquele relacionamento das grandes navegações, o comércio, as correntes marítimas e econômicas. Quando falamos desse capitalismo industrial, nós estamos falando aí dessa transição do meio natural para o meio técnico. Nós estamos falando aí das primeiras revoluções industriais e depois nós falamos do capitalismo financeiro. Esse capitalismo financeiro já é o uso monetário e a relação entre produtor, vendedor e consumidor. Quando eu falo desse capitalismo financeiro, a apostila nossa Poliedro nos remete a 3 características: o monopólio, o oligopólio e o trust. Quando eu falo do mono e oligopólio, eu estou falando a produção e venda de produtos. Monopólio, uma única empresa controlando a produção e venda de um produto. O oligopólio, eu estou falando de pequenos grupos que controlam certos tipos de produtos na questão de venda e produção. Um exemplo que a gente pode dar claro é da Apple e da Samsung. E o trust, que é uma empresa que controla vários setores da economia. Por exemplo, ela explora, ela industrializa, ela produz e comercializa.
A partir daí, nós temos então o que a gente chama de capitalismo informacional. E se vocês pararem para analisar e lerem as apostilas, o conteúdo da nossa apostila poliédrica, vocês já sabem o que é esse capitalismo informacional. Esse capitalismo informacional está ligado totalmente ao pensamento de Milton Santos quando ele fala sobre o meio técnico, científico e informacional. O uso das tecnologias, o uso do pensamento científico que vai ajudar no desenvolvimento da economia global, local ou regional. A partir daí, nós temos que pensar lá nas doutrinas econômicas. Vocês também, quando estudaram as doutrinas econômicas no primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram duas doutrinas, a liberal e a intervencionista. E agora nós vamos estudar também a neoliberalismo. A doutrina econômica liberalismo, nada mais é do que o pensamento da não intervenção do Estado para o desenvolvimento da economia. Eles achavam que o Estado intervindo na economia poderia brecar o desenvolvimento. A intervencionista já é a intervenção do Estado na economia. Professor, o que marca essa transição do liberal para o intervencionista? Crise de 1929, queda da Bolsa de Valores de Nova York. Mas o que tem a ver isso, professor? Pessoal, o que foi essa crise? Foi uma crise da superprodução, As economias, os produtores, aqueles donos de indústrias produziram muito mais além do que a sociedade poderia consumir. E com isso, muitas empresas quebram, a economia global quebra e quebra muitos países juntos. E nós temos aí agora um novo liberalismo, um neoliberal. O que é essa doutrina neoliberal? É a ideia do Estado intervindo na economia, mas de forma singela e significativa. Não é uma total intervenção, mas também não é uma total não intervenção. E qual que é uma característica do neoliberalismo? As privatizações estatais. Se liguem lá, deem uma olhada na apostila. A partir daí, o que nós temos quando a gente pensa sobre a globalização? Dite o nome dela. Divisão Internacional do Trabalho. Antes da globalização, se utilizava-se da antiga DIT, deste não relacionamento entre os países. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países pobres e países ricos. Só existiam as classes de países produtores, industrializadores, países de industrialização e os países produtores de matéria-prima. A partir dessa nova DIT, dessa nova divisão do trabalho, nós estamos falando desse relacionamento entre os países. Nós estamos falando da entrada de multinacionais em países subdesenvolvidos. Mas qual é o interesse dessas multinacionais em países de economias não tão desenvolvidas, professor? O uso da matéria-prima. Hoje nós temos multinacionais com vários setores de economia em vários países. Por quê? Porque eles se utilizam da matéria-prima e com isso ajudam-nos de forma significativa no desenvolvimento econômico. Pessoal, esse nosso resumão, esse nosso bate-papo refere-se às páginas de 155 a 169 da nossa apostila poliédrica e como parte prática dessa nossa aula, desse nosso bate-papo, eu deixo os exercícios, preste atenção, das páginas 178 a 178. Pessoal, qualquer dúvida pode me ligar, pode me mandar mensagem. Deixo aqui o meu contato, aqui o meu e-mail. Um grande abraço, professor Wagner.